Você sabia que a linguagem C dispõe de um comando chamado for? Mas você sabe como funciona o for na estrutura do programa em C? O laço for é mais um comando da linguagem C e, portanto, tem as suas peculiaridades e características de funcionamento que abordaremos aqui. Como todo comando da linguagem C, o for tem uma estrutura. Ele é dotado de um parâmetro e um bloco de comandos. Observe então nesse trecho de código, onde eu tenho aqui um comando for. Bem, o que está entre parênteses faz parte do parâmetro do comando for. Mas como é que funciona isso? A gente já vai ver daqui a pouco, não se preocupe. E o que está entre chaves, observe, uma chave abre e uma chave fecha. É o bloco de comandos do for, que você pode ter qualquer linha de código aceitável em linguagem de programação. Muito bem, para começar a trabalhar com esse comando dentro do programa, é preciso primeiro entender o seu parâmetro, que é dividido em três partes. Senhores, o parâmetro do for, ele tem uma variável de inicialização, ou seja, eu vou pegar uma variável nessa seção e vou inicializá-la, ou seja, atribuir a ela um valor. Para quem não sabe, pessoal, variável é uma posição de memória. Inicializar uma variável é atribuir a essa posição de memória um valor qualquer. Logo depois, senhores, na seção teste, é feito um teste na variável. Ou seja, esse teste normalmente é uma comparação. Ela é igual, ela é maior, ela é menor, ela é diferente. Em seguida, essa variável vai sofrer uma ação. No comando for, essa ação ou será de incremento ou será de decremento. Incrementar a variável é somar 1 a ela a cada incremento. E decrementar é subtrair 1 a cada decremento. Para entender o funcionamento do laço for, é necessário ver a sequência de execução das suas seções. Primeiramente, é atribuído um valor inicial à variável de controle do laço, lá na seção inicialização. Bom, primeiro, pessoal, eu vou criar então uma variável. Observe que nessa linha de código eu estou criando uma variável de nome x. E agora eu vou usar essa variável dentro do parâmetro do for. Então eu tenho aqui o comando for, eu tenho aqui o seu bloco de comandos e no parâmetro do for, lá na primeira seção, eu vou inicializar a variável com o valor 10. Em seguida, a variável é testada na seção condição. Caso o teste dê a expressão como verdadeira, o comando será executado. Então observe que aqui, na seção condição, eu estou fazendo um teste com a variável, ou seja, eu estou dizendo que x é diferente de 0. Nesse caso, se a gente olhar para x, a gente vai ver que esse teste é verdadeiro, porque x realmente é diferente de 0. Uma vez verdadeiro o teste da variável, então o seu bloco de comandos será executado. O que tiver nesse bloco de comandos será executado. Após a execução do comando, a seção ação muda o conteúdo da variável de controle, para em seguida ser efetuado um novo teste na expressão relacional. Ou seja, senhores, nesse caso, a variável vai sofrer um decremento. Ou seja, se a variável vale 10, então ela passa a valer 9. O ciclo, então, vai se repetindo até o teste da seção condição dar a expressão como falsa, quando, então, o ciclo de repetição do comando será encerrado. Senhores, esse teste só será falso quando o valor da variável for 0, porque quando eu digo aqui x diferente de 0, isso não é verdade, porque nesse caso x é 0. Então a CPU, nesse caso, pula o for e passa a executar as próximas linhas presentes no programa. Então vamos ver o funcionamento do for. Observe que eu já tenho aqui uma variável criada, uma variável de nome x. Eu vou inicializar essa variável com o valor 5. O teste será x diferente de 0 e a ação será o decremento da variável. Senhores, dentro do bloco de comandos do for, eu vou ter lá o port B recebendo o valor de x. Para quem não sabe, o port B, senhores, é uma posição de memória que fica lá na memória do microcontrolador. Então, quando eu digo port B igual a x, significa que eu estou atribuindo ao port B o valor de x. Então, uma vez a CPU executando o comando for, o que a CPU vai fazer? Ela vai fazer o teste do parâmetro do for.
x diferente de zero. Observem que x realmente é diferente de zero, porque no caso x aqui vale 5. Então, esse teste é verdadeiro, senhores. Uma vez que o teste é verdadeiro, o bloco de comandos do for será executado. Nesse caso, eu vou atribuir ao porte B o valor de x. E qual é o valor de x? 5. Então, nesse caso agora, o porte B fica com o valor 5. E então, é executada a ação do decremento de x. Então, se a variável vale 5, agora ela passa a valer 4. Mais uma vez, é feito o teste de verdadeiro ou falso com a variável x diferente de zero. Então, a CPU olha para x e vê que esse teste é verdadeiro, porque x realmente é diferente de zero. Então, a CPU executa o bloco de comandos, onde atribui ao porte B o valor de x. Então, se x agora vale 4, porte B vai receber o valor 4. E então, a CPU vai mais uma vez executar a ação de decremento de x. Ou seja, se x vale 4, passa a valer 3. Mais uma vez, a CPU faz o teste com a variável x. X diferente de zero. Uma vez que x é diferente de zero, ou seja, o teste é verdadeiro, então o bloco de comandos é executado, onde o porte B recebe o valor de x, que nesse caso é 3. Então, é executada a ação de decremento de x. Se x vale 3, então x agora passa a valer 2. Observem, senhores, que a CPU ela fica nesse laço. Mais uma vez, é feito o teste de verdadeiro ou falso com a variável x diferente de zero. Observe que se x é 2, o teste é verdadeiro. Então, o bloco de comandos, mais uma vez, é executado. E o porte B recebe o valor de x, que nesse caso é 2. Então, é executada a ação de decremento de x. Então, a CPU atribui a x o valor 1. Mais uma vez, é feito o teste de verdadeiro ou falso com a variável x diferente de zero. Observe que x é diferente de zero. Então, esse teste agora é verdadeiro. Uma vez verdadeiro o teste, o bloco de comandos da CPU passa a ser executado. Ou seja, ao porte B é atribuído o valor de x, que nesse caso é 1. Então, é executada a ação de decremento de x. E x que valia 1, agora passa a valer 0. Então, a CPU, mais uma vez, vai fazer o teste de verdadeiro ou falso. X diferente de zero. Senhores, observem que agora x já não é diferente de zero. Então, o teste agora é falso. Uma vez que o teste é falso, a CPU pula o bloco de comandos do for e passa a executar as próximas linhas de comando que existem dentro do programa, não executando mais o comando for. O que se pôde observar foi que na execução do comando for, a CPU inicializa a variável com um determinado valor. Nesse caso, de acordo com o nosso programa, 5. Então, é feito um teste com a variável. Nesse caso, o teste foi identificar se o valor de x era diferente de zero. Feito o teste e constatada a veracidade do teste, o bloco de comandos do for foi executado. Logo depois, a ação de decremento ocorre. Isso aconteceu até que o teste fosse falso. Uma vez falso o teste, a CPI pula o bloco de comandos do for e segue executando as próximas linhas de código do programa. Ou seja, nesse caso, uma vez falso o teste, a CPU sai do laço do for. Quer saber mais sobre microcontroladores e linguagem de programação de maneira simples e descomplicada, com uma didática de fácil entendimento e ainda aprendendo a fazer projetos com microcontroladores PIC de forma totalmente autônoma? Clique em Saiba Mais e conheça o nosso curso de programação de microcontroladores da linha PIC. Aproveite essa oportunidade de alavancar a sua carreira na área de desenvolvimento de projetos de automação com microcontroladores PIC.